Olá pessoal, eu sou o Planca Thaís, do canal História da Verdade. Antes de começar, deixa o like, porque o like é muito importante para a sessão do conteúdo da plataforma do YouTube. Hoje eu estava ouvindo o Constantino fazer uma crítica ao comunismo, que o comunismo gerava miséria, e fazer uma defesa que o neoliberalismo ele traz uma falsa ideia de recuperação do poder aquisitivo, recuperação do emprego e tudo mais. Mas aí é bom, ele diz que a esquerda, né, diz que a esquerda não lê nada sobre os liberais, mas a direita lê, né? Porque ele começou dizendo que ele primeiro começou dizendo que Paulo Freire, né, não é reconhecido em nenhum país do mundo. Não, só em 80. Né? Paulo Freire não é reconhecido. Só teve 37 títulos de doutor honoris causa. Paulo Freire deu aula em Cambridge, em Harvard. Pedagogia do Oprimido é um livro que está entre os 100, é o terceiro mais pesquisado no mundo na área de estudos humanos. Paulo Freire é o maior, a maior autoridade de pedagogia crítica da história. Paulo Freire não vale nada, né? O intelectual é o Olavo de Carvalho, né? O Olavo de Carvalho que é o intelectual. Aí já começa a farsa, né? Mentir é uma característica, não só no Brasil, em todo lugar que tem conservadorismo e neoliberalismo, uma das defesas é a mentira, né? Já começa lá na escravidão, né? Vejam, tem um filme no Netflix chamado 12 anos de escravidão, que é baseado em fatos reais, de um negro que é livre no norte dos Estados Unidos e é capturado e levado para o sul. Aí fica escravo durante 12 anos. Né? Aí você vai ver o cara ler a Bíblia. Jesus diz, o negro que não colher tanto de cana-de-açúcar, ele mandará castigar 50 chibatadas. Olha, tinha isso na Bíblia? Não, o negro não sabia ler. Né? E faziam isso realmente, né? Isso é o conservadorismo, porque acreditava, né, que aquele povo era negro porque era amaldiçoado de Deus, porque era da geração de Cã, aquela psicopatia que o Marcos Feliciano outro dia falou, no meio de alguns intelectuais de antropologia, de história, ele tomou uma cacetada, mas ele é teimoso e continua defendendo isso, por quê? Porque é a razão de explorar. Né? O Rodrigo Constantino, o historiador, sempre esqueço o nome, eu joguei os livros dele fora também, né? Quem manda? Aquela cabeça que o reacionário, o historiador de direita. O Rodrigo Constantino, num debate da Segunda Guerra Mundial, o Rodrigo Constantino, que a Rússia estava sendo convidada para ser homenageada, o Rodrigo Constantino não concordava, porque quem ganhou a guerra foram os aliados. Ao historiador, o cara é um doutor, é de direita, mas se ele tem a responsabilidade de que se ele falar uma mentira, ele vai ser desacreditado pelos intelectuais. Né? Então ele teve que falar, não, quem ganhou a guerra foi a Rússia. Não foi os aliados. Os aliados, quando chegaram, a guerra já tinha... Né? Não foi aliado. Não foi. Os russos já estavam em Berlim em 43, os aliados já chegaram em 44. Mas o Rodrigo Constantino é teimoso. Até hoje ele fala a mesma coisa. Né? Como fala, né? Hoje, de novo, o Reinaldo não vai dizer que o regime do Pol Pot matou milhões, o soviético matou milhões. Mas eles não falam do conservadorismo, matam muito mais. Eles esquecem, tem memória curta. Né? Isso é trapaça. Né? O comunismo matou. Mas quem o comunismo matou? Matou os reacionários. E quem os conservadores mataram? Né? Mataram pobre, mataram o índio, exploraram a África, mataram chineses, pobre, mataram indianos, pobre. Para você ter ideia, no Vietnã, os franceses podiam estuprar vietnamitas e ser punidos.
né? Eles não eram punidos. A mulher vietnamita era o produto de uso deles. Né? Ah, não liberar. Claro que lemos. Para começar, um dos primeiros primórdios do liberalismo é John Locke. John Locke achava, né, que escravo era uma propriedade privada. O negro era uma propriedade privada. Por isso ele tinha uma empresa de venda de escravos. Ai, que beleza. Né? A Inglaterra praticou a escravidão. A Inglaterra é conservadora. Né? Os Estados Unidos também. Né? Mas vamos lá. Pela história. O neoliberalismo ele vai surgir lá pelos anos 30, na famosa escola austríaca. Né? Os principais intelectuais, o Bombavec, o Hayek e o Ludwig von Mises. Esse é... Ludwig von Mises vai parabenizar a ascensão de Mussolini ao poder na Itália, porque a Europa estaria protegida do comunismo. Né? Olha que ironia, né? O Winston Churchill parabenizou também. Mais tarde, a ilha só não afundou porque foi o comunismo que derrotou o nazismo. Né? Então, a Primeira Guerra Mundial acabou em 18, né? Veio um período aí de uma certa estabilidade, né, econômica, mas em 29 veio a crise, né? Crise do quê? Do livre mercado. Por que o livre mercado, a liberdade econômica, né? O Estado não estar na economia é perigoso, né? Porque ele é contraditório, é o que o David Harvey vai falar nas 17 contradições e o fim do capitalismo, porque ele é contraditório. Porque ele maximiza o lucro. De que forma? Ele vai usar a mais-valia, que é o quê? A exploração do trabalho. Vai diminuir o preço do salário. Vai destruir o estado de bem-estar social. Com isso, né, no livre mercado, né, o trabalhador vai perdendo poder aquisitivo. O aumento do ganho do capital vai gerar mais produção. E a produção vai ficar estocada, porque não tem procura, porque não tem poder aquisitivo para comprar. E aí o mercado entra em estagnação. Essa estagnação vai levar o produtor a vender pelo preço de produção, pelo preço abaixo da produção, e em 29 quebra a Bolsa de Nova York. 80% das empresas quebram nos Estados Unidos. O mundo entra em colapso. E aí começa o perigo. Por quê? Quem não entra em colapso? A União Soviética. Né? E aí cabe um detalhe. Né? Eles falam que Stalin matou, Lenin matou 40 milhões, mas não lembram, né, que a guerra civil, né, não só foi contra, né, a burguesia reacionária que existia na Rússia. 17 países europeus entraram na guerra contra o Stalin. Por quê? Porque era uma ideia perigosa. Por que era uma ideia perigosa? Eles já tinham tido a experiência da Comuna de Paris, né? Quando, pela primeira vez, a classe trabalhadora dominou a prefeitura de Paris, quando Marx chama isso de assalto ao céu. Durou 72 dias. Por quê? A França estava na guerra da Alsácia-Lorena com a que hoje é chamada Alemanha. O que aconteceu? Os dois pararam a guerra para combater a classe trabalhadora, juntos. Né? Isso é que nem os puritanos se juntaram com os calvinistas, com os luteranos, para combater os anabatistas. Por quê? Os anabatistas defendiam a ideia de igualdade. Né? Martinho Lutero não queria saber de liberdade, de igualdade. Né? E aí
ele já há muito tempo, né, a religião já era conservadora. Desde quando? Concílio de Nicéia, né? A igreja se transforma em conservadora, né? Cria o mito de que Jesus morreu pela remissão dos pecados, né? Só que a história mostra que quem morre na cruz é revolucionário, é o cara que luta contra o Estado. Por religião não morre, né? E aí, dizer que Jesus era um subversivo impedia a igreja de ganhar dinheiro. Então, uma ideia de remissão de pecados, né, dá para enfiar a tora no camponês. Isso é desde da Idade Média, né, que o cara tem que pagar o dízimo. Né, que esses caras conservadores aí, diz que eles, é uma contradição tão grande, onde a gente vai sentar para... Porque senão eu tiro o foco do que eu vou falar. Né? Então, só que o Ludwig von Mises, o Bolavec, o Hayek, eles não têm muita força, porque a União Soviética já está saindo da crise, né? Não entrou na crise de 29, porque a economia a propriedade não é privada, é estatal, tá? Porque eles estão na fase do socialismo, que é a desapropriação dos meios de produção, né? A economia é planificada e direcionada para as necessidades, né? De uma forma equitativa, né? Dá mais para quem precisa mais, menos para quem precisa menos, né? Então não entrou na crise. O que aconteceu? A classe trabalhadora da Europa, pô, tá acontecendo ali, que os caras estão bem e a gente tá tudo ferrado aqui, né? É claro, né? Os franceses passaram pela Revolução de 48, né? Pela Comuna de Paris. Então são obrigados a criar um estado de bem-estar social, né? O conservadorismo é tão reacionário, né, que ele faz isso na marra, porque sabe que se não fizer, o povo se rebela, né? Colocando uma pitadinha aí, é essa a grande ameaça da China. Por quê? A China, né, o ano passado anunciou que até o aniversário de 100 anos da Revolução de Mao Tse-tung, a sociedade chinesa, o planejamento é que todos vivam numa situação, pelo menos, de classe média. Né? Se isso acontecer, os caras se tremem. Né? Porque o povo pode ser enganado, mas vendo acontecer, não dá para ser. E aí os caras, comunista, não sei o quê, é ditadura. Ditadura, né? Ditadura é não aceitar. Ditadura foi a derrubada do Hugo Chávez. Aliás, a derrubada do Evo Morales. Por quê? Porque não concordavam. Os Estados Unidos financiou, os conservadores da Bolívia foram lá e derrubaram ele. Né? Com a Bíblia na mão, Janininhas, e com a pistola na outra. Em nome de Jesus! Pá! Mataram o índio. Elon Musk roubou tanto lítio naquele ano que ele rapidamente se transformou no homem mais rico do mundo. Tem 300 bilhões. Né? Porque eles favorecem. Quando foi retomado, né, acabou a boquinha dele. Mas ele anunciou outro dia, né, esse Elon Musk, ele é petulante. Né? Ele anunciou que ele dá golpe aonde ele quiser. Né? Ele é conhecido por assédio moral nas indústrias dele, né? Por desprezo, uma série de coisas. Né? Exploração de jornada de trabalho. É por isso que esses caras ficam ricos. Né? Vamos lá. Para recuperar a crise de 29, né? Quando entra Franklin Delano Roosevelt, presidente dos Estados Unidos, ele vai adotar a proposta do Lord Keynes, né? Chamada de keynesianismo, né? Que é o que a gente conhece como o estado de bem-estar social. O Estado seria o fomentador do desenvolvimento. O trabalhador teria uma proteção, uma rede de proteção social, né? A saúde era gratuita,
né? Tinha salário família, tinha uma série de proteção contra desemprego, né? O Estado fomentava, regulava a economia. Por quê? Uma economia regulada pelo mercado, eles fazem o que querem. Né? Se é livre mercado, o cara pode. Não, quando terminar, é porque já privatizaram muita refinaria. Quando terminar, o cara pode estar em livre mercado. O cara paga R$ 20 a gasolina, eles estão pouco se lixando. Por quê? Porque o burguês pode pagar, eles vão continuar andando de carro, pode pôr o carro na garagem, entra no ônibus superlotado com a passagem mais cara e as estradas ficam mais vazias. Olha que legal. Eles podem fazer isso. E ainda empurram em quem não tem carro, porque se o transporte de mercadoria é feito pela rodovia, né, é claro que o repasse do combustível vai para a alimentação. Não tem proteção. Né? Veja como eles pretendem enganar. Né? Ele faz a crítica a Paulo Freire, porque o Paulo Freire ele educa através de palavras geradoras, mas ele também, né, ele mostra as questões do mundo, o que está acontecendo lá fora. Né? Porque você não tem isso e aquele cara tem. Isso é perigoso. O Sócrates, lá na Grécia, morreu por causa disso, há 2.000 anos, há mais de 3.000 anos atrás. Todo homem que pregou justiça social morreu. Jesus morreu por quê? Justiça social. Né? Isso não é agradável. É por isso que eles não gostam. Imagine quem engolia essa ideia. Porque o que eu vou falar aqui é sério do Milton Friedman. Porque, como ele disse que a gente não leu, eu li. Né? O que vai acontecer? Com o estado de bem-estar social, né, o liberalismo quebrou a bolsa. O mundo entrou numa miséria absoluta. Né? Daí a burguesia, né, para não se sentindo com medo da classe trabalhadora, porque ela tem, né, ela vai acionar o seu aparato que ela detém, que são as ditaduras. Né? Mussolini chega, Franco chega, Salazar em Portugal, vamos apoiar Hitler na Alemanha. Né? Por quê? Para evitar o avanço das revoluções comunistas, porque os caras estavam vendo o comunismo na União Soviética. É claro, né? Por exemplo, quando o Mussolini chega na Itália, que o primeiro a ser calado é o Gramsci. Né? Porque o Gramsci defendia, né, não a pacificação divina, né? Que o Marx fala, não é armar o povo da arma da fé, né? Porque a arma da fé é imaterial, é armar da arma da crítica, né? Porque a crítica leva à reflexão e a reflexão leva ao empoderamento e o empoderamento leva à liberdade para fugir do quê? Da exploração, né? Quem ia acreditar em voto de prosperidade Silas Malafaia? Quem acreditar em fogueira santa de Israel de Edir Macedo? Né? O evangélico teria capacidade de entender a Bíblia e ver, os caras estão errados, não tem nada aqui que os caras falam. Então, né? E aí vai ficar esquecido, vai ficar marginalizado o liberalismo. Né? Entre o keynesianismo, a Europa dá o estado de bem-estar social, porque os russos estão vivendo melhor. Né? Então vai ser esquecido, marginalizado. Né? E aí vem a nova crise. Né? Marx também disse que o capitalismo sempre entra em crise porque ele é contraditório. Né? Primeiro, os empresários não vão gostar do estado de bem-estar social, porque a intervenção na economia, né, impede a exploração através do ganho pela venda. Ele regula estoques. Né? E também, né, ele tributa mais o rico. Por quê? Para pagar o estado de bem-estar social. Né? Veja o que é mais-valia que vai acontecer na Petrobras, para ficar bem claro. Né? Já demitiram 12 mil. Né? Quando uma empresa estatal é privatizada, o cara que está na estatal, ele ganha bem. Um petroleiro, eu tenho um irmão que é petroleiro, deve estar ganhando uns 15 mil por mês.
né? O cara que for contratado para o lugar dele, se ele for demitido, vai ganhar 3, 4, né? O que acontece? A maximização do lucro. O plano de assistência médica, que é um plano excelente, vai virar um plano tigrinho. Tudo de onde puder ela vai tirar para... E aumenta o preço do petróleo também para ganhar dinheiro. Aí gera a concentração de riqueza. E o salário que era justo, ele vira explorador. É a mais-valia. Ele paga o mínimo para poder ganhar mais. Né? O trabalho do trabalhador é desvalorizado em nome da acumulação do lucro. Tá? Por isso que, né, no neoliberalismo do Paulo Guedes, né, foi de 40 para 65 bilionários em um ano. Eu falei ontem a situação do André Esteves. E o povo morrendo de fome. Porque o teto do gasto tem que ser pago para os banqueiros. Né? Eu costumo dizer que o 8º pecado capital é criar um banco. Então, vamos lá. O que o neoliberalismo vai pregar, então? Redução de impostos através da diminuição do Estado. Quem precisa ter o Estado? Veja o que a burguesia pensa. O Estado tem que ter a segurança pública. Por quê? Porque eles têm medo. Eles arrocham tanto trabalhador que eles têm medo da revolta a todo momento. Então a polícia, não pense que a polícia é uma polícia de segurança. Né? Ela entra na favela de uma forma, ela entra numa mansão de outra. Se houver uma discussão na rua entre um rico e um pobre, a polícia parar e vai levar o pobre. Né? Isso não é democracia. A democracia burguesa é uma farsa. Né? Aí, Milton Friedman vai fazer as propostas. Né? Quando vem a guerra do Yom Kippur em 73, a guerra do Yom Kippur é quando os árabes se rebelam contra Israel. Israel é tão poderoso, Israel é um estado pequenininho, mas ele, se eu não me engano, ele tem o 4º exército mais poderoso do mundo. Só a Força Aérea. O Brasil deve ter uns 100 caças. A Força Aérea israelense tem 600. Né? Ele ganhou a guerra contra vários países em 6 dias. Né? Por isso, né, que muita gente, né, defende, né, a soberania dos palestinos, né, e a covardia dos israelenses, porque os palestinos jogam uma pedra por cima do muro, eles mandam um míssil para os palestinos. É uma coisa assim, né? E, né, eles avançam sobre as terras palestinas a todo momento pela força. Né? E aí, vergonhosamente, só três países estão no lugar de Israel. Estados Unidos, Brasil e Cuba. Aliás, Estados Unidos, Brasil, próprio Israel. Assim como já há 29 anos é votado na ONU o fim do embargo econômico dos Estados Unidos, né? Só votavam contra Israel e Estados Unidos. Depois do Bolsonaro, Israel, Estados Unidos e Brasil. Vergonhosamente, né? 180 países, 3 votam contra. O Brasil também. É uma vergonha. Vamos lá. Aí os árabes perderam, né? Eles controlam a maioria do petróleo. Né? Eu acredito que foi o Yom Kippur, né? Foi provocado pelos Estados Unidos. Por quê? Porque a subida do barril do petróleo vai gerar uma crise inflacionária, vai gerar uma perda do capitalista que já está reclamando da perda da maximização dos lucros, né? Porque o Estado controla, né? Impede a exploração. E aí, né, principalmente depois de 1989, com a perestroika e a glasnost, né, na União Soviética, caiu a União Soviética, o neoliberalismo vai entrar suave, primeiro com Margaret Thatcher, né, a Dama de Ferro, e depois com Ronald Reagan. Mas, para se ter uma ideia como é um regime brutal, né, a primeira vez que vai ser aplicado vai ser aonde? No Chile. Por que no Chile? Milton Friedman, da Escola de Chicago, que foi professor do Paulo Guedes,
né, que estava lá também no Chile, né, apoiando a ditadura de Pinochet. Ele é tão brutal que só pode ser feito no Chile. Por quê? Porque no Chile o cara... Né, o cara encontrou você falar esquerda, tortura no escutado para estar morto. Né? Então, tirou tudo. Privatizou tudo. No Chile não tem... O cara com 85 anos paga passagem. A água é uma questão, não é um direito humano, não é um direito econômico. Os caras privatizaram a água, privatizaram luz, privatizaram a escola, privatizaram o hospital, universidade é só para rico. Não é o que está acontecendo agora aqui. Né? O conservador cristão, ministro da Educação, que é cristão, e Cristo pregava, né, a igualdade, né, diz que é a burguesia que tem direito de fazer faculdade. O pobre tem que fazer curso técnico, a burguesia paga imposto. É uma farsa. A maior arrecadação do Estado é o imposto sobre consumo. Se tem mais pobre, com a maioria do consumo é do mais pobre. Ele é um farsante. Que Cristo que esse cara prega? Né? A desigualdade. Né? É a reação da direita conservadora. Privilégio. Por isso que a burguesia vai à rua. Por quê? Porque eles gostam desse tipo. Porque facilita a vida deles. Ó. A regulamentação da economia, o Lord Keynes, o Estado cuida do indutor do desenvolvimento, a rede de bem-estar social, né? Diminuía a exploração. O trabalhador, a burguesia era maior.